Pare de fazer PROC-V. Isso mesmo que você escutou. Não faça mais PROC-V. Ah, ficou proibido fazer PROC-V agora, Diego? Não, não ficou. Mas falando principalmente de bases um pouquinho maiores, o PROC-V ele tem uma performance muito ruim. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês, nesse vídeo aqui rápido, é como que você pode utilizar a função PROC-X, que tem uma performance muito melhor e que resolve grandes limitações do PROC-V. A função PROC-X ela saiu em 2020, mas tem muita gente que ainda não conhece, né? Que ainda não utiliza. Vou te mostrar ela. E se você ainda não tem, né, o Office 365, ainda não tem a função PROC-X aí no seu Office, você vai também aprender a como utilizar a combinação das funções Índice Corresp, que também trazem uma performance muito melhor do que o PROC-V. E no final do vídeo, eu também vou te falar sobre uma outra maneira, que é o quê? Que é você nem depender de funções. Tá? Então, se você hoje utiliza já o PROC-X, o Índice Corresp, eu vou citar um pouquinho dessa outra maneira que tem como fazer esse trabalho. Então, vamos para o vídeo que eu vou te mostrar como que você pode se livrar do PROC-V, mesmo sendo essa função que você utiliza às vezes o dia inteiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício que a gente tem. De um lado, eu tenho os códigos do produto. E eu tenho que trazer o nome do produto aqui, ó, nessa coluna. Era até um exercício aqui de uma prova, né, que a gente montou num simulado. E olha aqui, qual que é o grande ponto? Eu tenho esse código, que é a minha referência, e eu posso pesquisar numa outra tabela onde estariam ali os meus cadastros. É lógico aqui que a gente trouxe um exemplo pequeno, né? E normalmente o que você faz? Você vai lá, dá um igual, PROC-V, aí vem e procura esse código. Né? Então vou procurar esse código. Só que aí, qual que é o problema já? Se você já conhece o PROC-V, ele funciona da seguinte forma. Você seleciona onde você está seu código, exemplo, vou selecionar aqui coluna P. Vai até a coluna onde tem a informação e traz ali, ou pega aqui no caso, até onde vai ali as informações e fala qual que é a coluna correspondente que está na frente desse código. Então se eu selecionar a coluna P, ele vai aparecer bem pequeno ali para mim, 5C, né? Que ele vai ter aqui, ou seja, eu vou saber que é a quinta coluna. Só que qual que é o grande problema nessa base? Olha o que a gente tem. A gente tem, no caso aqui, a gente tem um produto, ele está atrás, ele não está na frente. Então, o que as pessoas fazem no dia a dia? Elas vão lá e ficam substituindo, né? Então, deixa eu colocar isso daqui na frente desse. E ela fica mudando bases o tempo inteiro para conseguirem fazer, no caso, o PROC-V, já que ele tem essa limitação. Só que não é só esse o ponto do porquê não fazer PROC-V e evitar o PROC-V. Quando a gente fala de bases maiores, principalmente quando você linka informações que estão em outras planilhas, o PROC-V, ele deixa ali a sua base mais lenta, tá? A sua planilha mais lenta. Diferente do PROC-X e do Índice Corresp, tá? E aí é por isso que eu vou te mostrar essa função PROC-X, que é uma função importantíssima, que é o seguinte. Eu venho aqui e dou um igual PROC-X. E olha aqui que legal que ele já tem. Ele pergunta primeiro, pesquisa valor. O que você está pesquisando? Eu estou pesquisando a informação que está aqui na minha célula B8, né? Que está na minha coluna B. Então eu venho e seleciono aqui, no caso, a minha coluna, código de produto. Como está numa tabela, ele já trouxe aqui. Mas se não, seria a célula B8. Ponto e vírgula, ele pergunta o seguinte, pesquisa matriz. Ou seja, onde está essa matriz aqui desse código, né? Onde estão essas informações, onde eu tenho esse código aqui. E eu venho e seleciono aqui, ó. Poderia selecionar a coluna P inteira, já que não tem nada embaixo. Ou eu posso selecionar aqui, ó, da célula P8 a P12. Só que aí nesse caso eu teria que colocar o quê? Um S cifrão. Se eu colocar a coluna é mais fácil, né? Mais rápido. E se eu selecionar aqui o intervalo, quiser deixar só aquele intervalo, eu deveria bloquear ele com o quê? Com F4, olha. Se eu der um F4 aqui, eu estou bloqueando já esse intervalo, tá? Mas se você vier e selecionar a coluna, já é suficiente também. Acabei pegando aqui um dado a mais, né? Então só até P11, na verdade. E ponto e vírgula, matriz retorno. Ou seja, quais dados você quer retornar? Eu não quero retornar o nome do produto, então eu venho e seleciono. Que poderia também clicar na coluna O e selecionar, e aí também daria certo. Ou eu venho aqui e seleciono o intervalo. Só que aí eu teria que bloquear, né? Então, vamos fazer dessa forma. E eu vou fechar aqui. E vou dar um Enter. Veja que aqui ele já trouxe os dados. E aqui ele não trouxe. E aqui eu já estou te mostrando um grande benefício do PROC-X. Porque se eu não fechasse a minha função, olha o que aconteceria. Ponto e vírgula, ele já tem aqui, se não encontrado. Ou seja, tá vendo esse código aqui, 324.67? Ele não está na nossa base aqui. Então eu já poderia colocar bem assim, produto não cadastrado, né?
Aí eu já poderia fechar aqui. E agora ele já traz. Então, vamos dar um exemplo? Olha aqui, essa linha é 1789, código do produto 1789. Se eu mudar para um código de produto qualquer e dar um Enter, ele já trouxe aqui, ó, produto não cadastrado. Então, isso daqui é muito legal, por quê? Porque aqui a gente já consegue colocar o quê? Se você faz o PROC-V, provavelmente, para você tratar esse dado, você tinha que colocar o quê? Um se erro, uma função se erro antes, que é o seguinte, olha, se der erro, se eu não encontrar aquela informação, eu quero que traga determinado dado. Só que tem o seguinte ponto, essa função procx, ela só está disponível na versão atual, ela não está disponível em versões antigas. E às vezes você não tem, né, no caso Office 365, ou às vezes você tem que mandar essa planilha para uma pessoa que também está com uma versão antiga ali, então, e você utiliza ainda o PROC-V. Mas como que você poderia sair daquela limitação do PROC-V, que os dados sempre tem que estar à direita, né, o retorno, ou como que você também pode evitar, às vezes, o PROC-V, principalmente em bases maiores, que tem deixado, né, a planilha lenta. Então vamos para a função índice corresp agora. Vamos lá. Ó, vamos apagar então, né, a função procx que a gente fez, e vamos dar um igual agora, índice. Tá? Índice corresp não é uma função única, ela é uma combinação de duas funções. E aqui a primeira coisa que ele pede é o quê? A matriz. Nesse caso vai ser a matriz retorno, ou seja, onde está a informação que você quer trazer. No caso eu quero trazer o nome do produto, então selecionei aqui. Lembrando, eu também poderia pegar a coluna, já que eu não tenho nada embaixo. Como eu peguei ele no intervalo, tem que dar um F4 para travar. Ponto e vírgula, agora eu vou colocar o quê? Vou colocar a função corresp dentro dele. Tá? E aí ele pergunta bem assim, qual valor você está procurando? No caso, eu estou procurando, né, o código do produto. Então eu venho aqui na célula onde está o meu código do produto. No caso aqui vai ser a B8. Né? Ponto e vírgula, matriz procurada. O que eu estou procurando? O código do produto. Vou selecionar ele aqui. Então não é matriz retorno, é matriz procurada. Tá? E vou fechar. Eu fechei agora a função corresp. Então eu tenho que fechar também agora a função índice. Na hora que eu der um Enter, ele vai trazer. Só que aí, olha aqui que engraçado. Por que ele deu erro? Justamente por aquela questão que a gente fala. Você tem que travar as fórmulas. Então eu não travei aqui. Olha aqui, ó, vamos travar para você ver. Travei P8, travei P11. E agora eu vou dar um Enter. Agora sim ele trouxe. Só que olha aqui, tá vendo que esse produto é aquele produto que não está cadastrado. Então, para você resolver esse problema, você teria que vir aqui, colocar um se erro, ponto e vírgula, agora falando o seguinte, se não encontrado é para trazer produto não cadastrado. E dá um Enter. Aí pronto, resolveu o problema. Só que, qual que é o ponto disso daqui? Eu tive que usar a função se erro, eu tive que utilizar a função índice e eu tive que utilizar a função corresp. Né? Diferente do procx, que eu utilizei tudo numa função única. Então, se você tem a versão mais atualizada do procx, o procx ele é muito mais fácil para você fazer esse tipo de trabalho. Tá? Se você está vendo a primeira vez esse vídeo, o que é importante? Se você for tentar praticar aí, tenta colocar a redução aqui de velocidade no vídeo e tenta voltar no vídeo para conseguir refazer com mais calma, tá? Para você conseguir pegar melhor cada argumento dessas funções, tanto ali o PROC-V, quanto o índice corresp, quanto utilizando aqui o se erro. Tá? E aí agora eu quero te falar sobre uma outra maneira que você poderia fazer isso. E aí eu posso trazer um vídeo aqui para o canal em relação a isso, que é o quê? Se você já trabalhou com Power BI alguma vez, você já viu que tem aquela parte de relacionamento de tabelas, né? Que basicamente eu posso vir importar um dado. Então olha aqui, ó, em dados, eu posso importar os dados aqui. Ele vai carregar isso daqui para o Power Query e depois vai carregar para o modelo de dados. Você está vendo aqui, ó, gerenciar modelo de dados? Então, qual que é o grande ponto? Nesse caso, eu não precisaria estar fazendo o quê? Eu não precisaria estar fazendo PROC-V e PROC-X nunca mais, se isso é algo rotineiro. Eu poderia colocar as tabelas, uma para relacionar com as outras. Ou seja, aquilo que você faz sempre, né? Aquela atividade que é rotineira, que é todo dia, toda semana, todo mês. Se você fica fazendo PROC-V, PROC-X ou até índice corresp, você está sendo um escravo do Excel ali, fazendo todo dia aquela função sem necessidade. O que é interessante você conhecer essas funções? Para realizar uma atividade ali, esporádica, aconteceu aqui, vou fazer. Mas se é algo rotineiro, você tem que automatizar isso, tá? E aí você conseguiria automatizar utilizando o Power Pivot dentro
do Excel, tá? Você faz isso uma vez só e fica salvo ali para sempre. Se você quer um vídeo de Power Pivot mostrando como que você poderia evitar, né, seja o PROC-V, o PROC-X, o índice CORRESP, coloca aqui nos comentários eu quero. Tendo 50 comentários, a gente vai produzir esse novo vídeo aí para vocês, essa aula para vocês. Então, te espero aí no próximo vídeo do canal. Um grande abraço. Não esquece de deixar seu like se você curtiu essa aula e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, tchau.